Olá, boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Frederico, eu sou médico, ginecologista obstetra em Vitória, no Espírito Santo. Algumas pessoas me perguntam onde eu estou, onde eu atendo. Eu estou situado em Vitória, no Espírito Santo, e moro aqui já há muitos anos com a minha família e exerço a minha medicina cuidando especificamente da saúde das mulheres. Atualmente com a agenda aberta para obstetrícia, dado a alta demanda na minha formação, em obstetrícia de alto risco, acaba que a demanda no consultório é sempre muito alta e vez ou outra eu preciso fechar a agenda de ginecologia para conseguir adequar a agenda de obstetrícia. E é o que tem ocorrido nesse período atualmente. Para quem perguntou aí, e é isso que a gente tem vivido atualmente aqui. Eu estou nas últimas semanas transmitindo aqui sempre nas quartas-feiras uma live com um tema específico, mas dentro de um contexto que é a saúde das gestantes, para a gente tentar descomplicar um pouco o pré-natal. Então a gente está criando uma série chamada Descomplique o seu pré-natal. Então você que conhece uma gestante, você que está gestante e que já está aqui, você já está no caminho. Mas se você conhece uma gestante, se você conhece alguém que está gestante ou que pretende estar gestante no futuro, é importante que ela participe, que ela tenha esse conhecimento que você está tendo. Então fica aí um convite para que você, um pedido na verdade, para que você mande o link desta live, clica aí no aviãozinho, envie para o máximo de mulheres que você puder, para que a gente possa cuidar, mesmo que de forma um pouco distante, mas de que de algum modo a gente possa cuidar dessas mulheres que estão às vezes perdidas, sem um pré-natal adequado ou sem estar se sentindo segura. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre suplementação na gestação. É muito importante você que está gestante ou conhece alguém que esteja gestante, que vocês tenham uma consciência a respeito do tema que nós estamos trazendo aqui. Você não vai sair daqui dessa live com uma prescrição ou pegar um papel e caneta e você vai aprender aí o passo a passo tudo que você vai precisar suplementar ou tudo que você vai precisar consumir para que você esteja suprida do ponto de vista nutricional, porque não é o objetivo aqui, Seria impossível a gente fazer isso aqui. Mas é importante que você tenha conhecimento do tamanho da falha que existe na assistência à saúde das mulheres, principalmente, mas do modo geral, no que diz respeito à nutrição, ao nosso metabolismo, às funções celulares e o que cada uma das partes do nosso organismo depende do ponto de vista nutricional. O quão falho é isso desde a formação acadêmica do médico até o acesso a ele a essas informações. A gente sabe muito bem que o profissional de nutrição hoje é um profissional extremamente requisitado porque nós estamos caminhando em todas as outras áreas e não se fala de outra coisa a não ser comer bem e praticar atividade física. Comer bem e praticar atividade física. A gente sabe que o estilo de vida saudável ele é determinante para o futuro da saúde da humanidade, do modo geral. Então, se você vai hoje ao cardiologista, além de todas as recomendações de saúde que ele possa te dar, se não tiver melhorar a alimentação, incluir ou acrescentar atividade física como base principal da mudança do estilo de vida, você pode ter certeza que ele não cumpriu com o papel dele como deveria. E assim é também na área da ginecologia e da obstetrícia. Nós sabemos que o que nós somos é o que nós comemos. Nós somos exatamente o que nós comemos. Então nós precisamos ter a nossa consciência voltada para essa questão nutricional, porque nós sabemos que desde a formação do embrião, lá nas duas primeiras células que se encontram, todas as funções celulares dependem de macro e micronutrientes específicos para que cada uma dessas células cumpra o seu papel. Então, para que você consiga enxergar, por exemplo, o seu celular aí, ou a tela que você está vendo, precisa de células da sua visão utilizarem de micro e macronutrientes para que ela consiga fazer esta função. Para você mexer o membro é a mesma coisa, para você pensar é a mesma coisa, para o seu coração bater é a mesma coisa. Então não seria diferente para você criar um ser do zero. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, olha, quando você for pensar
em suplementação na gestação, o que você tem que ter em mente é que você está criando um ser do zero. E há um bebê do zero até virar uma pessoa e nascer uma criança, precisa que, além das células se multiplicarem, elas precisam se multiplicar e funcionar ao mesmo tempo. E além disso, ainda tem o organismo materno, que também está sofrendo várias modificações e sofrendo várias mudanças, e também precisa funcionar com todas as suas funções lá mantidas. Então, é extremamente pertinente saber que você precisa estar suplementado para que todas essas células cumpram perfeitamente o seu papel. Então, onde está a grande missão do obstetra nesse caminho? Trazer luz para essa mulher, para que ela consiga entender que o que ela come pode ser suficiente para nutrir o organismo dela, pode ser suficiente para nutrir o organismo dela e do bebê dela, mas se ele tiver um olhar mais cuidadoso para algumas questões, ele vai conseguir atingir alvos e potencializar alvos ainda muito, além de atingir alvos muito maiores, ele vai conseguir potencializar estes alvos. De que maneira a gente traduz isso na nossa prática? A gente precisa entender que nós somos aquilo que nós trazemos de material genético do nosso pai e da nossa mãe. Então, se você pensa, por exemplo, do ponto de vista da cor dos olhos, a cor dos meus olhos está influenciada por algo genético que veio no meu DNA, que eu herdei do meu pai e da minha mãe, e isso não vai mudar. Eu posso morar aqui, eu posso morar no Alasca, eu posso comer salmão selvagem, como eu posso comer lixo da rua, que não vai mudar a cor dos meus olhos. Porque isso não é possível de mudar dentro da minha genética. Eu carrego isso para sempre e vou carregar para sempre. Assim são várias outras questões do nosso organismo. Dei um exemplo muito, muito específico, que são a cor dos olhos, para que vocês consigam entender. Agora, existe, de maneira, quando você fala de genética, de maneira mais superficial, existe algo que atualmente tem sido muito falado, que é chamado de epigenética. E a epigenética, ela é nada mais, nada menos do que o que na genética a gente consegue mudar, assim, bem traduzido, né? O que nós trazemos na nossa genética, nos nossos genes, mas que nós conseguimos mudar de acordo com aquilo que nós fazemos ou de acordo com aquilo que nós estamos expondo o nosso corpo ou o nosso organismo. Então, assim como eu não consigo mudar a cor dos meus olhos, existem alguns, não genes, mas algumas proteínas, vamos dizer assim, né? Algumas partículas do nosso código genético que nós conseguimos mudar, alguns códigos, vamos dizer assim, que nós conseguimos mudar e recodificar. Então eu posso ter trazido dos meus pais, por exemplo, uma herança genética que me traz genes modificados erroneamente para que eu desenvolva, por exemplo, uma doença do coração, hipertensão, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, eu posso infartar no futuro. Eu já sabendo disso, eu tenho como moldar a minha epigenética, eu tenho como modificar alguns fatores para que esses genes não sejam ativados ao longo da minha vida. E de que maneira eu faço isso? Através da nutrição, através da diminuição de alguns fatores agressivos que podem colaborar para isso, diminuição do estresse, atividade física. Então, nesse contexto especificamente que eu exemplifiquei, estes são os exemplos mais comuns daquilo que a gente consegue fazer para mudar a epigenética desse ser, desse indivíduo. Agora, se eu pensar num bebê que está sendo gerado lá dentro do útero da mulher e saber que aquilo que eu comer, aquilo que eu beber ou aquilo que eu fizer ao longo da gravidez vai influenciar e impactar diretamente nesses genes e nessas partes que podem ser mudadas dos genes, aí começa a clarear um pouco mais na minha mente de que eu não posso consumir qualquer coisa, eu não posso fazer qualquer coisa nesse período, porque eu vou estar podendo influenciar esse bebê ou esse ser no futuro. Então eu consigo silenciar muitos desses genes através daquilo que eu consumo, daquilo que eu como. Por muitos anos, eu trouxe na minha formação uma visão muito reta a respeito de suplementação, baseado naquilo que se tem pregado como prática clínica, baseada em algumas evidências, sim, eu concordo, mas que está respaldada em protocolos institucionais. O
que quer dizer isso? Então, quando eu olho para o manual, por exemplo, do Ministério da Saúde, que está, assim, respaldado em evidência científica para determinar o que deve, o que não deve ser suplementado no pré-natal. E lá está incluído ácido fólico, ferro, agora está incluído vitamina D, por exemplo. Então, quando eu olho para esse manual e eu avalio o que ele tem, o que ele está propondo para a suplementação, eu tenho duas perguntas que precisam fazer na minha cabeça. Por que esses três nutrientes são importantes e os outros não são, sendo que eles fazem parte da matéria-prima ou da função celular básica, como, por exemplo, os complexos B, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina D já está, né? As vitaminas do complexo B, os minerais, os macros, micronutrientes. Então, por que esses outros não conseguiram entrar nesse protocolo? Eu tenho que ter essa pergunta. E a outra pergunta que eu tenho que fazer é, já que eles estão propondo, já que eles propõem que esses sejam suplementados, o que eles usaram como informação técnica para chegar a esse consenso? E aí, pessoal, o que você tem que avaliar sempre é que todas as determinações de protocolos que são globalizados, que é para pegar um grande grupo de pessoas, eles sempre estão avaliando custo-benefício. Sempre. Então, eles avaliam custo-benefício, custo-efetividade, mas o custo é sempre algo extremamente importante. E se eu parar para imaginar que a gente não deve sempre olhar exclusivamente para os custos para que eu tenha uma boa qualidade de vida e uma saúde adequada, eu posso ir além e suplementar não só esses 3 nutrientes que eles propõem, como vários outros que estão disponíveis aí, por exemplo, na feira do lado da sua casa. Então, nós gastamos muito mais com a nossa saúde para recuperar depois que a gente desenvolve alguma doença, do que para prevenir doenças e o agravo que essas doenças podem trazer. Então a gente precisa ter isso como consciência. Então, a gestante, ou a mulher que está querendo gestar, que ela entende que o organismo dela pode ser preparado de forma mais adequada, de forma mais equilibrada, do ponto de vista nutricional, para que ela consiga cumprir com todos os papéis que o organismo dela vai precisar cumprir para gerar um bebê, e isso incluir uma melhora na qualidade alimentar e na qualidade de vida do modo geral, agora especificamente falando da qualidade alimentar, ela vai entender que ela pode fazer algo muito diferente gastando muito pouco. É importante dizer que muitos dos nossos alimentos, eles estão geneticamente modificados. Quando a gente fala de alimento geneticamente modificado, eu estou falando de alimentos que contenham uma quantidade muito inferior àquela que estão propostas para que você consiga ingerir. Então, vou dar um exemplo básico para vocês entenderem isso. Quando eu falo que deve ser consumido ômega 3, e uma boa fonte de ômega 3 é o salmão, por exemplo, eu posso pensar que você vai consumir salmão selvagem pescado lá no alto mar, no Alasca, seja lá onde for, como você pode ir lá na culinária japonesa aí na esquina da sua casa e consumir um prato de sashimi de salmão. Só que você sabe muito bem, se você não sabe, fica sabendo que aí do lado da sua casa, esse salmão que estão servindo, ele não é lá do Alasca, muito menos pescado em alto mar. Eles são peixes de cativeiro, eles são peixes com alto índice de corante, alto índice de antibióticos utilizados no cultivo desses peixes, porque eles vivem confinados em espaços muito pequenos, propensos a desenvolver doenças, e para que evite essas doenças, é a mesma história do frango aí, criado aglomerado nos criadouros, é a mesma história. Então, se você pega esses alimentos, eles não têm o mesmo potencial nutricional que os alimentos que você consome, por exemplo, na lista lá de alimentos que são nutritivos e importantes para a sua alimentação. Eu dei um exemplo básico, mas isso aí você pode ir para todos os outros alimentos, que eles todos estão muito cheios de toxinas, muito cheios de um monte de porcariada, que às vezes não vai te nutrir adequadamente. Isso significa que eu tenho que abandonar completamente a feira, por exemplo, e partir exclusivamente para a nutrição voltada para a suplementação por via oral, através de cápsulas e comprimidos? Não.
Mas o que você tem que entender é que hoje a medicina, a ciência, a tecnologia por trás da manipulação da indústria farmacêutica, por exemplo, ela avançou muito. Então eu consigo melhorar aquele nutriente, eu consigo adicionar aditivos naqueles nutrientes para eu potencializar a absorção dele no seu organismo, por exemplo. Uma grande prova disso, a gente sabe que a principal fonte de vitamina D é a vitamina D vinda do sol, né? A gente sabe que alguns alimentos são fontes de vitamina D, mas a principal fonte do nosso organismo é a que advém do sol. Então eu tenho pacientes, por exemplo, eu me recordo sempre de uma paciente que ela trabalha diretamente com o sol, ela trabalha com vendas na beira da praia. Então você imagina, ela trabalha diretamente no sol praticamente todos os dias. Então é aquela pessoa bronzeada 24 horas, passa um pouco de protetor no rosto por causa de mancha, mas pega sol o tempo todo. E a vitamina D dela é muito baixa. E aí você vai se perguntar, falar, mas esse é o normal do organismo dela. Tá, mas quando nós suplementamos, nós conseguimos atingir níveis excelentes por via oral e ela não absorvia, não convertia por via cutânea a vitamina D. Isso porque na indústria farmacêutica consegue modificar quimicamente para que o organismo dela consiga absorver melhor essa vitamina, para que ela consiga ter um efeito melhor dessa vitamina no organismo, atingir níveis melhores. E assim acontece com vários outros micro e macronutrientes. Então, se você parar para pensar que eu consigo olhar para um indivíduo de forma singular, calcular no organismo dele aquilo que está insuficiente, dosar exatamente aquilo que está em falta no organismo dele, colocar numa lista de prioridades aquilo que ele precisa de acordo com a fase da gravidez que ela está, de acordo com o objetivo que a gente quer atingir, se é crescer mais o bebê, se é diminuir o crescimento do bebê, se é melhorar a nutrição materna, potencializar, por exemplo, porque ela está propensa a ter anemia ou porque ela tem uma anemia crônica, então eu posso potencializar algum macronutriente ou algum micronutriente. Então, se eu tiver esse olhar individualizado para o paciente e conseguir, além disso, dosar esses mesmos micro e macronutrientes no sangue e fazer para ela algo que seja específico para o organismo dela, através da modulação da suplementação que a gente vai oferecer, eu consigo atingir níveis muito maiores, de resultados muito melhores, e níveis muito maiores dessas taxas no organismo dela, por causa da individualização. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que não têm absorção adequada de ferro por via oral. Então a gente precisa, por exemplo, fazer por via intravenosa. Eu tenho pacientes que têm uma desbiose intestinal e ela já tem sofrido por constipação intestinal a longo prazo, e que se eu atingir níveis muito altos de ferro por via oral, eu vou piorar ainda mais a função intestinal, além de diminuir a absorção de outros nutrientes, além de inflamar mais e tornar ainda mais desequilibrado esse meio que está ali, por causa da hiperconcentração de ferro que vai haver nesse intestino. Então eu poderia, nesses casos, selecionar esse indivíduo para uma terapia, por exemplo, venosa. Eu posso, da mesma forma, por exemplo, ao invés de suplementar por via oral uma vitamina do complexo B ou a vitamina B12, que é extremamente importante, por exemplo, para a função celular, principalmente fetal, mas também nós, adultos, precisamos muito. Então eu posso, por exemplo, entender que essa mulher tem um defeito, por exemplo, ou uma alteração intestinal que não absorve, ou uma cirurgia prévia que retirou parte do intestino e não absorve adequadamente esse nutriente. Então eu posso, por exemplo, modificar a via de administração, colocar venosa, colocar via oral, via sublingual, por exemplo. Então existem muitas maneiras de você modular um macro e micronutriente para que eu consiga oferecer para aquele organismo de forma individual algo que seja mais específico e que vá nutrir melhor o organismo dela. Vale a pena lembrar que não é todo mundo que precisa suplementar suplementos extras. Honestamente falando, não são muitas, tá? Pelo menos não na minha prática clínica, não são muitas. Se você for olhar com todos os detalhes, sempre de forma individualizada, você vai sempre achar algum macro ou micronutriente que aquele organismo consome mais, ou ele precisa, ou tem uma demanda maior. Então ele pode ser que ele não precise suplementar, se eu olhar somente para essa mulher, para o corpo dela. Agora, quando eu entendo que ela está em níveis normais, se eu pego um resultado de exame da gestante e falar para você que está
em níveis normais adequados, eu tenho que pensar assim, tá níveis anormais adequados para mim, mulher, 32 anos, ou para mim, mulher, 32 anos, que estou com um bebê sendo gerado dentro da barriga. Então eu preciso entender que as demandas não são aquelas que estão ali listadas nos valores de referência do laboratório. Eu preciso entender que os valores de referência de laboratório, eles normalmente é uma taxa padrão para um adulto enquadrado naquele formato ali, como se todo mundo fosse igual. Então o primeiro ponto que você tem que pensar é, aquelas taxas e aqueles valores de referência ali podem não ser aplicados para mim, por ser um indivíduo completamente alheio àquele ali da pesquisa que fez com que o laboratório chegasse àquele resultado. E mais, pode não ser específico para mim, que estou agora gestando. Então, que eu tenho um bebê para gerar, será que os níveis de vitaminas do complexo B, de vitamina D, de ferro, de vitamina B12, B6, B9, que é o folato, então será que ele realmente precisa ser nesses níveis, ou eles podem estar potencializados, já prevendo que o bebê vai consumir e eu conseguir levar a gravidez e estando sempre com os níveis bons dessas vitaminas. Essa é uma reflexão que precisa ficar. A outra coisa muito importante que precisa ficar a respeito disso é que eu tenho um evento sabidamente consumidor, que é a gravidez. E ela vai culminar num evento que é altamente perdedor, que é o sangramento do parto. Então eu tenho dois eventos ao longo, um que dura, entre aspas, 9 meses, que vai me consumir o tempo todo, que é o bebê, uma gravidez, um bebê sendo gerado, e o outro é, no final dessa gravidez, eu vou passar por um evento que vai me levar para uma perda de volume de sangue enorme, e eu não tenho matéria-prima para recuperar esse sangue depois. Então eu estou num período extremamente frágil da vida, que é o puerpério, com uma bagunça hormonal terrível, com várias células se recuperando, seja do ponto de vista cirúrgico, ou seja do ponto de vista de um parto normal, que também tem funções para serem recuperadas, tem coagulação acontecendo, tem sangue sendo estancado, tem vasos que se romperam ali no desligamento da placenta que precisam ser recuperados, é o útero voltando para o lugar, é a mama crescendo para produzir leite, então, ou seja, é uma bagunça doida ali no puerpério. Além disso, eu vou ter que amamentar e nutrir um bebê, e além disso, eu vou ter que recuperar o sangue que eu perdi, cerca de 500 a 800 ml de sangue. Isso quando não acontece nenhuma intercorrência e você perde um pouco mais. Então o que eu quero dizer com isso? Será que se eu chegar nesse cenário com um nível de vitamina muito mais alto, com um nível de suplementação muito melhor, será que eu não vou estar melhor? Será que eu realmente preciso me arrastar tanto nesse puerpério e ele precisa ser tão difícil por conta do meu estado nutricional? Eu realmente não tinha como melhorar nada disso? É isso que precisa ficar na reflexão. Então, por muitos anos, eu fui muito cético a todos os protocolos nutricionais e criticava absurdamente os protocolos nutricionais, não confiava em nutrição para gestação e ficava ali fixo no protocolo do Ministério da Saúde, prescrevendo só ferro e vitamina e ácido fólico para as gestantes. E aí eu tinha muito mais gestantes debilitadas no puerpério do que eu tenho hoje, por exemplo. Que as minhas pacientes chegam no puerpério extremamente bem suplementadas, onde a gente consegue corrigir todas as defasagens antes que ela ganhe neném, por exemplo, quando o bebê não adianta, né, muito, por exemplo. Mas a maioria das vezes a gente já chega no terceiro trimestre com ela bem suplementada, né, muito bem suplementada. Ela já está numa fase de manutenção ali no terceiro trimestre, na maioria das vezes. Então, é importante saber que isso porque eu estou falando exclusivamente da prevenção, tá, pessoal? Eu não estou nem entrando no detalhe de que eu tenho muitas doenças, por exemplo, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que podem ser minimizadas e até evitadas se eu estiver, dependendo da suplementação, já está sabido que vitamina D e cálcio estão diretamente relacionadas ao menor índice de pré-eclâmpsia e desfechos ruins por causa da pré-eclâmpsia. E alterações da pressão arterial, tem vários outros micro e macronutrientes que estão diretamente relacionados. O iodo, por exemplo, com doenças da tireoide, que está indiretamente relacionado a defeitos do crescimento fetal. Então, eu não estou nem entrando nesses detalhes, porque aí é uma aula para cada um desses temas, por exemplo.
né? Estou só tentando despertar no coração de vocês a importância de ter uma visão voltada para essas questões nutricionais que vão muito além do que só comer bem. Eu tenho que entender que além dos meus alimentos podem não estar adequados, você pode não estar absorvendo de forma adequada esses alimentos, e com isso a gente pode melhorar se eu estiver com o olhar voltado para essa questão. A Jéssica está perguntando se ela pode comprar o ômega 3 por conta própria, porque o meu médico ainda não suplementou e eu estou com 21 semanas. E como eu devo consumi-lo? Veja bem, Jéssica, o ômega 3, na verdade, ele é um composto de 2 macronutrientes, que é o EPA e o DHA. Se você for olhar lá no vidro do ômega 3, eles trazem concentrações diferentes de EPA e de DHA, que são as duas coisas que o bebê precisa e que nós precisamos para várias coisas, várias funções celulares no nosso organismo. E eles têm, de acordo com a marca, de acordo com várias questões, eles têm valores completamente diferentes da concentração desses 2 nutrientes. Tá? Então é impossível você ir na farmácia e falar, me dá um ômega 3. Sair de lá e tomando de qualquer jeito um ômega 3. Então é claro que você não pode fazer isso. Você precisa procurar um profissional de nutrição para que você consiga estar bem acompanhada e prescrita corretamente com relação ao ômega 3 que você vai consumir. Combinado? Uma dica muito importante é você avaliar, porque normalmente esses ômegas, esses óleos, né, eles são extraídos de peixes que contêm alto índice de metais pesados, por exemplo, de outras toxinas. Então tem algumas marcas que possuem um selo de segurança contra essas toxinas e esses metais pesados, que é o selo IFOS. Você pode procurar na embalagem do produto, que vai ter esse selinho lá, e esse selinho é o que garante que ele é um alimento melhor, que ele é um suplemento melhor, tá? Então, é a dica que eu posso te dar sobre o ômega 3 nesse sentido. Quais os principais nutrientes e os que não podem faltar na suplementação da gestante? Olha, é uma lista enorme. Na verdade, a gente sempre fala de macro e micronutrientes, tá? É uma lista enorme, tá? Eu não vou destacar um ou outro de maior importância, porque eles têm importâncias diferentes. E outra coisa que é importante saber também, que às vezes você pega lá uma prescrição de nutricionista ou de um nutrólogo, ou até a minha mesmo, por exemplo, aí você vê, nossa, mas precisa disso tudo, tem lá 20 itens, né? Quando eu vou dar 5 cápsulas por dose, você tem que entender que, na verdade, assim, as moléculas às vezes são grandes para caberem em uma única cápsula. Então, por isso, por exemplo, a gente bate tanto contra as suplementações prontas que já vendem em farmácia lá, as cápsulas prontas. Por quê? Porque ali você está enquadrando o seu organismo. Eu tomo 1 ou 2 cápsulas todos os dias do produto tal. Não adianta você fazer isso na maioria das vezes, porque as moléculas que são maiores, para a indústria farmacêutica conseguir compilar todos aqueles micro e macronutrientes dentro de uma única cápsula, ela tem que reduzir muito a concentração dos macronutrientes, os que são maiores, e às vezes coloca até em níveis normais os que são pequenos. Estou falando em tamanho físico mesmo. Então, se você for olhar lá, por exemplo, a concentração de ferro é ridícula de pequena, enquanto que a concentração de vitamina A, por exemplo, está em níveis ótimos. Então, se eu tomar muito, por exemplo, então já que eu tenho que tomar uma dose de ferro aqui, tem 14 miligramas, por exemplo. É muito comum entre 14, 20, 25 miligramas de ferro, por exemplo, nesses compostos prontos de farmácia. Isso não faz nem cócegas no seu organismo. Só que para você fazer a quantidade certa, você teria que tomar 15, às vezes 10 comprimidos desse. Só que aí a dose, você atinge a dose tóxica de vários outros nutrientes. Então você não pode fazer isso porque você acaba tendo que ficar limitado a hipossuplementar, ou seja, ficar aquém nos nutrientes que são maiores e ficar ali em níveis mais ou menos bons nos nutrientes que são menores. Então por isso que a gente bate tanto contra as suplementações prontas de farmácia. A gente sempre orienta a paciente manipular para que a gente consiga atingir doses ideais para o seu organismo de forma singular. Quando que há necessidade de tomar ferro na veia? Bom, como eu disse, assim, primeiro precisa entender que essa mulher ela não está com ferro em níveis normais no organismo.
Então ela precisa suplementar. Então eu estou suplementando como prevenção porque ela está grávida, ela precisa de uma alta demanda e ela vai passar por um evento hemorrágico que é o parto, e aí eu faço doses só de suplementação, ou ela está tratando uma desnutrição de ferro, um baixo índice de ferro no organismo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o organismo dela tem capacidade de absorver o ferro que eu preciso? Ok. Eu não estou dizendo que ela tem capacidade de absorver qualquer ferro. É a dose de ferro que eu preciso. Porque às vezes numa dose baixa ela leva muito bem. Se eu aumento um pouco a dose, eu detono o organismo dela, eu detono a função intestinal dela e ela para de absorver. Não só o ferro, como vários outros micro e macronutrientes. Então com isso eu consigo, além de não tratar, eu consigo causar uma desnutrição provocada por excesso de ferro. Então não adianta você aí que está tomando ferro via oral, tomando... Ah, o médico mandou eu dobrar, triplicar a dose, porque a dose... Talvez fosse melhor você ir para a dose, para a via venosa, para que você consiga fugir desses efeitos colaterais que o ferro pode trazer para o seu organismo. Então isso é extremamente importante. Então, a paciente que está eleita a fazer dose via oral é aquela que tem total capacidade de absorver e total capacidade de absorver a dose que eu preciso que ela use. Se não for, ela está indicada a usar via intramuscular ou venosa, né? Tem as duas possibilidades. Lugol na gestação tem benefício? Olha só, o Lugol ele é uma tintura que contém iodo, né? A gente chama de tintura de Lugol. Enfim, em outras palavras, é iodo. O iodo é uma das coisas que a gente suplementa na gestação. Por quê? Porque ele é extremamente importante para a formação dos hormônios tireoidianos. O hormônio tireoidiano, ele usa como a tireoide usa como matéria-prima o iodo para a produção desse hormônio. Então, se eu suplemento de iodo, e aí por isso que no nosso Brasil, por exemplo, é obrigado o sal ser iodado, ele está enriquecido de iodo. E aí você vai avaliar, será que isso está sendo vistoriado de maneira adequada? Será que a concentração de iodo nesse sal está de maneira adequada? Será que todo o iodo que eu preciso está no sal? Então aí eu tenho que pensar se eu preciso suplementar extra ou não. É o primeiro ponto. Agora, com relação à tintura especificamente, ele é só um dos veículos. Existem várias outras maneiras. Eu, particularmente, não prescrevo tintura de Lugol, muito embora eu receba pacientes que já estão usando, prescrito por outros profissionais, e eu não suspendo de maneira alguma. Tá? Eu excluo da minha prescrição. Mas existem outras maneiras de suplementar o iodo que não através da tintura de Lugol. Placenta não saiu mesmo esperando por 1 hora. Perdi mais sangue do que o esperado. Devo suplementar de ferro? Olha só, o ferro ele é um dos nutrientes que você perdeu nesse sangramento excessivo. Na verdade, você precisa suplementar todos os outros que saíram naquele 1 litro. Você perdeu sangue vivo, você perdeu exatamente tudo que tinha ali. Então você precisa, já te adianto, não só de ferro, você precisa de outras fontes de matéria-prima para a formação das células do sangue, não só dos glóbulos vermelhos, mas dos brancos também. Então você vai precisar de folato, você vai precisar de vitaminas do complexo B, você vai precisar de vários outros micro e macronutrientes, proteínas. Então assim, você precisa de uma suplementação adequada para repor esse sangue que você perdeu, sem nenhuma dúvida. Independente de qual foi a causa, tá? Esse caso foi uma retenção placentária, por exemplo, mas independente de qual foi a causa. Estou com 9 semanas. Estou tomando apenas ácido fólico e sulfato ferroso. Estou pelo SUS. A enfermeira olhou meus exames de sangue e falou que eu não preciso de nenhum outro suplemento. Então, porque a enfermeira ela está com o olhar voltado aos protocolos do SUS, onde você está inserido. Então, se você for considerar que ela está seguindo o protocolo determinante pelo SUS, deve incluir vitamina D sim, tá? Porque já entrou. Mas ela não está errada. Agora, se você conseguir ter um olhar individualizado, e aí é que eu falo, pessoal, eu já atendi na assistência à saúde, eu já atendi no programa de saúde da família, eu já fiz pré-natal no programa de saúde da família, eu já fiz pré-natal do SUS, eu já atendi SUS, hoje eu estou fora da assistência do SUS, mas eu já atendi e é completamente possível. O profissional que fala para mim que não tem como, eu digo assim, tô falando aquele profissional que está no plantão da maternidade com 50 mulheres para atender, com 15 pacientes gestantes, não estou dizendo isso. Agora, no ambulatório, gente, se você chegar lá, eles ficam mais de hora
depois do serviço terminado, batendo papo, conversando, esperando da hora para bater o ponto e ir embora. Então, se você tiver um pouquinho mais de zelo, um pouquinho mais de cuidado com o próximo, de amor ao próximo, você vai conseguir individualizar esse olhar e conseguir ter um cuidado maior com essa gestante ali no cenário onde você está inserido. Então, você não precisa, enfermeiros que estão na assistência à saúde, lá nos PSFs da vida, fazendo os pré-natais de baixo risco. Você não precisa ficar restrita aos protocolos. Se você for um pouquinho mais a fundo, se você participar de cursos extras, se você se especializar, se você aumentar, ampliar a sua visão com relação a isso, você vai conseguir oferecer um cuidado muito mais amplo para o seu paciente. Então, olhar para uma gestante, dizer para ela que ela precisa só de ácido fólico e de ferro, é assim, um completo absurdo. Porque não tem justificativa. Se precisa de ácido fólico e de ferro, não tem justificativa de por que não precisar dos outros macro e micronutrientes. Essa é a pergunta básica que precisa ser respondida. Aí sabe o que vai alegar? Ah, porque não há evidência científica para isso. Tá, mas não há evidência científica porque não foi produzido, porque ninguém teve interesse de produzir, ou porque foi produzido e provou que não tem eficácia e não tem nenhuma melhoria. E aí é que eu te trago verdades a respeito disso. Já tem evidência científica sobre isso, sim. Já tem, inclusive, específico sobre cada um dos nutrientes, específico sobre vitamina D, específico sobre ferro, específico sobre vitaminas do complexo B e de vários outros, para ir mostrando e comparando, inclusive, a eficácia desses macro e micronutrientes. Tá? Então, lembrando, você tem que saber ler as evidências científicas, porque se ela trouxer no final que não há evidência científica do benefício, porque o estudo foi comparando custo-benefício, aí é que entra o olhar individualizado. Poxa, se eles estão falando que não vale a pena por conta do custo-benefício, o que eles consideram de custo? Será que eu consigo anular? Então, será que eu consigo oferecer para esse paciente, mesmo estando no cenário do SUS, uma assistência um pouco melhor e conseguir oferecer para ela uma visão melhor a respeito do que ela pode consumir para estar melhor suplementada? É essa a pergunta que você tem que fazer. E quando nada, você tem que se responder para si mesmo essa pergunta. Poxa, se precisa de ferro e de vitamina B9, que é o ácido fólico, será que não precisa dos outros? O que o organismo vai fazer para extrair os outros? E por que o organismo não extrai esses dois macronutrientes? Por que ele não consegue extrair esses dois e os outros 20? Entende? Então é isso que precisa ser levantado. O que deve ser de uso contínuo na gestação? Gisele, tudo que você está em deficiência você precisa receber nutrição para tratar, porque você está desnutrida. A gente chama de desnutrição oculta, tá? E você precisa acrescentar aquilo que você vai ter de maior carência e maior demanda para manter uma qualidade na formação do seu bebê e também do seu organismo. Além do mais, aquilo que mais vai ser consumido depois com a perda no pós-parto. Não tem uma receita de bolo, Gisele, aquilo que eu posso te descrever que precisa ser suplementado a gravidez toda. É tudo aquilo que o seu organismo está em deficiência. Espirulina, Lugol, vitamina D. Estes podem. No exame, vitamina D e o iodo estão baixos. Primeiro que se está baixo, você precisa suplementar, você precisa tratar, né? Você está desnutrida. É o primeiro ponto que você tem que entender. O segundo ponto que estas são uma das fontes, tá? Para que você consiga suplementar esses que estão carentes. Mas não são as únicas. E você precisa entender que mesmo esses estando em deficiência, os outros podem estar em níveis normais de acordo com a referência do laboratório, como eu já havia dito antes. E pode ser que não esteja adequado para você. Qual a dose de vitamina D seria ideal? Depende, Amália, aquela que suplementa o seu organismo e aquela que vai fazer com que o seu organismo esteja não só bem nutrido, como mantido essa nutrição por todo o período da gestação e do pós-parto. Essa é a resposta adequada para a dose de vitamina D. E isso é individual. Não tem uma pessoa igual a outra no planeta. Então não tem por que a gente pensar. Muito embora a gente, para uma questão lógica, para uma questão de logística, aliás, é muito importante a gente saber que a gente consegue enquadrar a maioria das pacientes
num nível específico. Agora, eu posso utilizar protocolos diferenciados para indivíduos diferenciados de acordo com o objetivo que eu quero atingir. Então, a dose de vitamina D ideal, ela é individual, não só de vitamina D, como de qualquer outro macro e micronutriente. Gestante acima do peso com as taxas normais. Realmente tenho que tomar vitamina? Joelma, veja bem. Primeiro que não tem a ver com você estar acima ou abaixo do peso. Existem muitas pessoas acima do peso que estão desnutridas, tá? Não sei se você sabe disso. A gente tem a ideia de que o desnutrido é magrelo, é o somaliano que está lá de barriga d'água, que só tem pele, osso e barriga. E não é verdade. A gente tem pessoas, por exemplo, a última vez que eu fiz minha bateria de exames, eu fiquei chocado com quão desnutrido eu estava. E aí você não dorme bem, você não desenvolve bem o seu raciocínio, você não rende bem no seu trabalho, por exemplo, você está sempre cansado, se arrastando por aí, não sabe por quê. Você tem um estado de desnutrição crônico, a gente chama de desnutrição oculta. Você mesmo estando acima do peso, você pode estar desnutrida. Então isso não significa que você não tenha que suplementar. Sim, então te adianto que se as avaliações do seu organismo mostrarem insuficientes, você vai precisar suplementar sim, tá? O ferro é só um deles, tá? Quais os riscos de não suplementar? Essa é boa. Existe gestante saudável somente comendo alimentos bons? Olha, claro que existe. Claro que existe. Aquele meme, né? Onde ela mora? Onde mora? Em que planeta vive? Né? No Globo Repórter, sexta-feira. Veja bem, existe pessoas extremamente bem suplementadas que já cuidam da saúde num longo período de tempo, que chegam pra gente com as vitaminas e os níveis extremamente adequados, só alimentando de forma correta. Agora, não é da noite pro dia, tá? Pegou o positivo e querer mudar tudo com a comida, talvez não haja tempo. Essa é uma coisa importante, pessoal, que eu esqueci de falar. Porque assim, é muito comum a paciente ou planejar, era até uma das perguntas, por isso que eu não falei durante a minha explicação. Quando a gente deve começar? Porque é o seguinte, não existe um consenso quanto a isso, tá? E longe de mim querer trazer esse consenso aqui. Eu começo 1 mês antes, eu começo 3 meses antes, eu começo 6 meses antes. Quando que eu devo começar a suplementar? Olha, para ser bem sincero, eu falo que você deve começar hoje para algo que você vai planejar e fazer daqui a 20 anos. Porque se você começar hoje para algo que eu vou fazer daqui a 20 anos, quando chegar daqui a 20 anos eu vou estar muito melhor do que se eu começar 1 ano antes. Você não concorda comigo? Isso é óbvio, gente. Então, quanto antes você começar, melhor. É claro que eu estou falando de uma mudança do estilo de vida que não cabe somente no período da gravidez. Então não adianta você pegar o seu beta positivo. Agora que eu estou carregando um bebê na barriga, eu quero fazer tudo direitinho. Não dá tempo. Não dá tempo de você corrigir isso só comendo bem. Essa é a grande questão, não é só os alimentos que estão ruins, não. Não é só os alimentos que estão mudados do ponto de vista genético, não. É que, na verdade, o seu organismo não tem capacidade de absorver em um período tão curto de tempo, que são 9 meses, vamos arredondar, né? Para nutrir um organismo só com alimento. Essa é a grande questão. Entende? Então é isso que tem que ter em mente. Agora, você deve começar o quanto antes e perdurar enquanto houver a falha. Talvez haja necessidade de perdurar a vida toda se você for uma pessoa que absorve mal alguns nutrientes. Então, isso que precisa ficar na nossa consciência. E quanto à pergunta inicial, que é quais os riscos de não suplementar, você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, se você está em deficiência, você tem riscos maternos e riscos fetais, certo? E você não estando em deficiência, você pode estar em risco materno somente, porque o bebê continua sugando tudo de você, enquanto você tem estoque. Então, por exemplo, é muito comum o paciente chegar para mim no início da gestação, já tendo suplementado anteriormente, às vezes já fazendo, por exemplo, infusão de ferro venoso, porque ela tinha pressa para recuperar aquele ferro. E aí, na infusão de ferro venoso, ela chega para a gente com uma taxa de ferro extremamente alta, e aí você vai avaliar, você vê que ela, nossa, vai ficar excelente aí até a metade da gravidez, pode se esperar. E aí você vê a primeira bateria de exames, está tudo ok. Quando você vê a segunda bateria de exames, na metade da gravidez. Metade da gravidez, se vocês não sabem, é mais ou menos com 20 semanas e o bebê está pesando cerca de 400 gramas. Só para você ter uma ideia. Tá? Então um bebezinho de 400 gramas, uma bolinha desse tamanhozinho aqui, ele já consome praticamente todo o seu estoque
não só de ferro, como de vários outros micro e macronutrientes. Só para você ter uma ideia da alta demanda que precisa numa gestação. Isso você pode fazer teste, pode pegar pessoas. Eu desafio aqui as minhas pacientes a postarem aqui nos comentários depois, se tiver alguma aí assistindo, como que chegou o seu ferro no início da gestação e como ele estava na metade da gestação, quando foi indicado o aumento. Pega só as que estão fazendo o tratamento venoso, por exemplo. Pega só essas, para ver como que ficou. Daí você vai ver como ficou o ferro, e se o bebê consumiu o ferro e não consome nenhum outro dos macro e micronutrientes, por quê? Ele não está formando uma célula do zero? Se você, para viver, precisa de B12, B9, B6, B3, B1, iodo, magnésio, cálcio, fósforo, coenzimas, proteínas, várias para a função de todas as coisas das células. Então, um bebê que está formando uma célula do zero só precisa do ferro? Qual a explicação que você me dá? Entende? Então, os riscos eles são enormes. Assim. Pode ser alteração do crescimento fetal, restrição de crescimento fetal, aumenta o seu risco de, por um estado inflamatório e doente do organismo, desenvolver doenças como pré-eclâmpsia, aumenta risco de diabetes gestacional, aumenta risco de distúrbio do crescimento fetal, como eu já falei, aumenta risco de parto prematuro, aumenta risco de sangramento no pós-parto, aumenta risco de hemorragia, de defeitos da coagulação. Então existem vários riscos de hemorragia fetal por conta da deficiência de vitamina K. Então existem vários riscos associados à não suplementação ou à não correção dessa suplementação. Eu tenho síndrome do ovário policístico. Qual a suplementação indicada? Aquilo tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma paciente com síndrome do ovário policístico, ela tem sim algumas características da síndrome que faz com que ela absorva mais ou menos, ou ela metabolize de maneira inadequada alguns nutrientes, e precisa de um olhar cuidadoso, específico e individualizado para o seu caso. Agora, você precisa suplementar? A resposta é a mesma. Todos aqueles macro e micronutrientes que você está deficiente, ou para que você consiga atingir o alvo desejado, ele ainda não é suficiente. No caso da gestação, por exemplo, ou no caso de, se for para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Qual a quantidade segura de vitamina D deve suplementar? Grávidas com doença autoimune. Depende de qual é a doença autoimune, se é uma doença autoimune do intestino, se ela absorve, se ela não absorve, se é uma doença autoimune que traz lesões na pele, se ela vai estar exposta ao sol ou não, se ela tem outra fonte de vitamina D ou não. Então essa pergunta é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque depende da individualização do caso. Como eu disse, nosso objetivo não é trazer uma receita aqui de dose padrão, porque senão a gente sabe, né? O povo é maluco, adora um caminho pronto. Então, se eu falar que a vitamina D é 50 mil por dia, aí você vai lá comprar 50 mil e fica aí tomando. E não é, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, não tem como a gente dar uma receita de bolo. Posso comprar o metilfolato no lugar do DTN-Fol, que é uma marca de ácido fólico, tá? Que meu médico receitou. Olha só, Jéssica. Então, o DTN-Fol, ele é um composto, é uma marca, né? Enfim, lá de um laboratório específico. Esse folato precisa ser metabolizado no seu organismo e ele precisa sofrer uma modificação para que ele tome uma forma ativa no seu organismo. Essa forma ativa, para agir direto no seu organismo e para cumprir as funções, ela é um metilfolato. Então, é o folato adicionado a uma unidade metil para que ele vire um outro nutriente, vamos dizer assim, melhorado. Ele sofre melhorias pelo seu próprio organismo através de uma enzima que converte essa substância numa outra substância. Agora, a primeira coisa que precisa pensar tem pessoas que não produzem níveis adequados dessa enzima e com isso você não consegue digerir esse nutriente. Assim como tem pessoas que nascem com deficiências de enzima, por exemplo, que digere o leite, e ela vai ter que consumir, por exemplo, a enzima que digere o leite quando ela quiser se expor ao alimento que contém uma alta concentração de proteína do leite. Existem pessoas que nascem com deficiência de várias outras enzimas, como, por exemplo, a enzima que vai modificar o folato. Então, essa história aí de mudar o ácido fólico por folato não é para todo mundo, porque tem pessoas que convertem adequadamente, tá? Mas a maioria das pessoas
não tem essa doença, essa alteração, né, vamos dizer assim, não é necessariamente uma doença, mas não tem essa alteração, mas a gente não consegue saber se todo mundo tem, quem não tem. E antigamente, pessoal, até pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso a esses nutrientes de forma adequada, a gente não tinha tão fácil acesso a um metilfolato de boa qualidade, então a gente acaba utilizando o ácido fólico, que em algumas pacientes a gente investigava se ela era portadora da deficiência dessa enzima ou não. Mais uma vez que a gente não sabia, a gente já mudava direto para o metilfolato. Agora, existe dose adequada de metilfolato, não adianta sair trocar o seu DTN-FOL por um folato qualquer, por um metilfolato qualquer e sair consumindo, tá? Mas é muito importante saber que talvez, não sei se é o seu caso, você não adiante, nem agora na gravidez, nem nunca na vida, consumir folato, porque você não vai convertê-lo em metilfolato, ok? Por deficiência da enzima. Mas claro que não é todo mundo que tem isso. Ó, paciente falando que toma uma marca específica de um polivitamínico desses de farmácia. Minha ferritina está em 48, devo complementar com ferro? Olha só, não só com ferro, com vários outros nutrientes, porque com certeza absoluta, e aí, Pati P, você é uma das pessoas que eu queria desafiar, então, olha, eu queria saber como foi o ferro que você começou a gravidez e qual ferro você está agora, depois de tanto tempo, utilizando esse produto, por exemplo. Olha lá no verso, vai ter uma tabela nutricional para você ver a concentração de ferro que tem no seu produto. Ele é baixíssimo, ele é insuficiente para te nutrir. Para você atingir níveis bons de ferro, você teria que tomar 2, 3, 4, 5, às vezes 10 cápsulas desse componente, desse composto vitamínico que você comprou na farmácia, para você atingir a dose de ferro. Só que se você fizer isso, você vai atingir níveis muito altos dos outros micronutrientes ou das outras vitaminas. Então a vitamina A, por exemplo, vai com certeza exceder o nível de segurança. Então você não pode fazer isso, você tem que ficar limitado na recomendação do laboratório, entre 1 e 2 cápsulas por dia, o que é uma pena. Então a minha sugestão para você é: procure um profissional adequado de nutrição. Não importa, gente, olha só, você que fala, meu médico só prescreveu. Já é a terceira ou quarta aqui que eu tô vendo que meu médico prescreveu isso. Ela citou o nome do produto, né? Que eu não quero citar aqui. Já falei de alguns outros, vou tentar segurar a língua. Então, meu médico não prescreveu. Não é o médico que tem que prescrever. Eu meti as caras, fui lá, estudei um pouco também. Não sou o cara mais expert, entende? Então, existem profissionais, existem muitos profissionais extremamente capacitados, como o Dr. Lorenzo, vários nutricionistas que acompanham as nossas gestantes, nutrólogos. Então, assim, tem uma gama enorme de profissionais que você pode procurar e que entende do assunto. Então você está aqui fazendo seu pré-natal, o seu médico não prescreveu não, ele não concorda não, ele não gosta não, houve uma segunda opinião. Olha, ninguém vai abrir, eu chegar no médico hoje, ele falar que tem que me operar, eu não vou direto para a mesa de cirurgia sem antes procurar uma segunda e terceira opinião. Então por que você vai ficar aí presa no seu pré-natal, onde o médico está limitado num conhecimento pobre a respeito de macro e micronutrientes e de suplementação na gestação, sendo que você pode, com as próprias pernas, procurar esse outro profissional? Faça uma consulta com a nutricionista, compartilhe com ela, olha, estou no meu pré-natal, o médico prescreveu só isso aqui, você concorda? Tá certo? Como que eu corrijo? Devo ou não devo? Procura um nutrólogo, procura um nutricionista, procura um profissional decente que entenda do assunto, entende? Então não precise, honestamente falando, eu não acho que o obstetra deva entender desse assunto não. Para ser bem sincero, eu procuro por conta própria, até porque eu gosto e até porque foi algo desafiador para mim, porque eu vim de uma outra realidade, onde eu não dava atenção nenhuma para isso, e eu tinha outros desfechos, principalmente com relação ao como essa mulher chegava no final da gravidez. Eu não tenho, olha, para te ser sincero, eu não tenho, recentemente aconteceu uma vez, uma única paciente, mas nos últimos anos eu não tenho nenhuma paciente que chega no final da gravidez com anemia. E antes eu tinha sempre uma paciente ali no 10, no 11 de hemoglobina. Poxa, você já ir para o parto para perder cerca de 1 litro de sangue e já anêmica. Isso é um crime, entende? É um crime. E eu lá preso no ferro e no ácido fólico achando que estava fazendo tudo certo. Tá? Então é isso que você tem que ter como consciência. Então, procure um profissional decente, que entenda do assunto e não tem obrigação de ser o seu obstetra, tá? Ele é obstetra, ele tem que entender, como diz minha mãe, eu só entendo de barriga. Então tem que entender de barriga e de gestante e de parto e de cesariana
e de que mais? E de todo o universo da gestação. Não tem que entender nada de nutrição necessariamente. Por quê? Porque para isso existem os outros profissionais, para a gente montar uma rede de profissionais que estão cercando ali a gestante para cuidar da melhor forma desta mulher, dessa dupla, né? Preciso tomar ácido fólico e ferro antes de engravidar? Pé, a gente já falou um monte aqui, né? Ácido fólico talvez não seja o melhor caminho, talvez um folato, um metilfolato, mas não só este, não só o ferro, mas qualquer outro que você já esteja deficiente. Queda de cabelo é normal até quando no pós-parto? Pode ser deficiência de vitamina? Olha, se não for uma alopecia aí androgênica, se bem que você falou que foi pós-parto, né? É muito provável que seja. Não tem nada a ver com anestesia, tá? Você, inclusive, nem tomou, né, anestesia do terceiro parto dessa mulher. É muito provável que seja um quadro de deficiência que a gente precisa melhorar. Muito embora tem muitas pessoas que estão com várias outras doenças associadas no puerpério, né? Pode ter várias outras questões associadas. Então, talvez o dermatologista conseguiria avaliar isso de forma mais adequada. Mas, sim, é bastante comum perda de cabelo no pós-parto por causa da desnutrição induzida pela perda de sangue, tá? Mesmo pacientes que chegaram adequadas no final da gestação. Devo suplementar desde o momento da concepção ou antes? Desde antes, Kícia, muito antes, inclusive. Então é adequado que você faça. Hoje a gente preconiza, assim, eu tenho tardado cada vez mais, mas dado as tecnologias avançadas e como a gente tem hoje fácil acesso aos protocolos injetáveis, a gente tem uma velocidade muito maior para a correção desses problemas. Então hoje é bastante comum, por exemplo, a gente pegar pacientes com 3 meses antes de engravidar e conseguir em 2 meses, 3 meses, deixá-la completamente bem suplementada para gestar, para engravidar. E isso considerando esses protocolos, tá? Em alguns casos a gente utiliza. Agora, nem todo mundo vai ter acesso a esses protocolos, nem todo mundo vai custear esse tratamento. Então, talvez você demande um tempo muito maior se você tiver que suplementar, por exemplo, com salada, por exemplo, e verdura e alimentos por via oral. Então, você vai demandar um tempo talvez muito maior. E isso considerando que você está em perfeito estado, em total capacidade de absorver esses alimentos, tá? Que também talvez não seja o caso. Muita pergunta, hein? Por que o AS deve ser retirado dias antes da cesariana? Bom, não é muito bem sobre o assunto que a gente está tratando aqui. O AS não é um macro e micronutrientes, a gente está falando especificamente sobre nutrição na gestação, mas o AS pode ter um impacto na sua coagulação por conta dos efeitos antiplaquetários. Ele inibe a formação de coágulos, teoricamente. Popularmente conhecido como afinar o sangue, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas em alguns casos eles não são suspensos mais, tá? Muito antigamente os protocolos recomendavam antes de qualquer cirurgia suspender AS. Atualmente não são todos os casos que suspende mais não. Ferro quelado é melhor do que o sulfato ferroso para a gestante? Olha, o sulfato ferroso é um tipo de ferro, ferro quelado é outro, ferro glicinado é outro, que mais? Polimaltose de ferro, Ixi, tem um monte. Tem vários tipos de ferro. E isso são produtos com tecnologias diferentes para melhorar ou para burlar o seu organismo de alguma forma, para melhorar a absorção de algum jeito, tá? É basicamente isso. Mas, de um modo geral, sim, o sulfato ferroso ele é um dos ferros mais tóxicos. Ele é o que não é assim para todo mundo, obviamente. Tem pessoas que absorvem super bem, estão muito bem suplementadas com o sulfato ferroso, mas ele é um dos que mais agridem o organismo. Ele é um dos que mais trazem efeitos colaterais, como constipação intestinal e as disbiose intestinais, por exemplo. Qual o top 5 da suplementação que não pode deixar de fazer na gestação, que seria o básico? Mais uma querendo receitinha pronta, né? O top 5 primeiro, não vou te dar a lista de nutrientes, que é o que você queria. Top 5, primeiro, avaliar o seu perfil, se está adequado ou não. O seu nível pessoal. Segundo,
uma boa anamnese, uma boa história clínica para saber qual é o contexto social em que você está envolvido e de que maneira e o que eu vou usar para corrigir aquilo ali. Se eu estou numa assistência SUS e eu tenho que orientar essa mulher a ir para a feira, consumir tudo isso através do que ela planta, do que ela colhe, do que ela vai conseguir através dos alimentos, é uma coisa. Eu estou diante de uma mulher socialmente, economicamente bem-sucedida, onde eu posso, em rápido período de tempo, utilizar protocolos injetáveis e recuperar isso mais rápido, eu tenho outro perfil de paciente. Então, mais uma vez, o olhar individualizado para o seu caso. Então, entender o contexto socioeconômico que você está envolvido. Terceiro, qual é o alvo que eu quero atingir? Isso é muito importante. O alvo que eu quero atingir me fala a respeito daquilo que eu quero alcançar fazendo essa suplementação. É só uma gestação adequada? É um organismo bem nutrido? É uma atleta que também está grávida e eu não quero que ela perca a massa porque depois ela vai voltar para a atividade? É uma paciente que está em sobrepeso, que tem uma obesidade associada, que tem uma doença por trás, enfim, tem várias questões. Então, depende do alvo que eu quero atingir. Quarta coisa importante, estimar a perda que eu vou ter por essa gestação. Isso muda se for um bebê, se são 2 bebês, se é uma gravidez gemelar, se tem doença associada ou não, se essa perda está relacionada só ao processo fisiológico da gravidez ou alguma outra coisa que está colaborando com essa perda. E por último, pensar na perda do parto, que vai acontecer no parto. Talvez 6, aí o top 6 seria o pós-parto puerpério. Então eu tenho aí 6 alvos que eu devo atingir quando eu penso em top 5, top 6 no caso da suplementação. Até quantos microgramas de vitamina D é recomendado suplementar no dia? Mais uma vez, depende do seu organismo, depende do quanto que você expõe ao sol, depende de qual capacidade você tem de absorver esse nutriente, tá? Meu exame deu vitamina D 8,45. Minha filha, você está mal, arrastando, está muito mal. Então, o que eu posso te dizer é que precisa melhorar essa vitamina D urgente. E se fosse, dependendo da situação, dependendo do seu contexto, talvez fosse interessante você procurar as injetáveis para ter uma ação mais rápida, porque pelo amor de Deus, está muito ruim. Quantos meses de gestação eu posso parar o metilfolato? Nunca. Esse é um outro erro muito grande, gente. Olha só, preste atenção, é muito importante você entender que o protocolo do Ministério da Saúde para suplementação de ácido fólico de folato, desde o início da gestação, para a prevenção do defeito na formação do tubo neural do bebê. Tubo neural, para vocês entenderem, é como se fosse a coluna do bebê. Então, quando eu penso que a coluna já se fechou ali em torno de 10, até um pouco antes, semanas de gravidez, lá na fase embrionária ainda, a gente, no ponto de vista didático, a gente arredonda as coisas em obstetrícia, né? Toma o primeiro trimestre, até o segundo trimestre, o terceiro trimestre. Mas, na verdade, não é exatamente o primeiro trimestre todo. O primeiro trimestre se conclui com 12 semanas de gravidez, que seriam 3 meses. Mas, na verdade, a coluna já fechou há muito tempo, o tubo neural já fechou há muito tempo. Então, teoricamente, lá com 9, 10 semanas eu poderia parar o ácido fólico, já que o tubo neural do bebê já se fechou? Tá, o metilfolato, que é a vitamina B9, ela faz parte da formação celular, ela faz parte da multiplicação celular, ela age em vários outros mecanismos, que não só no defeito do fechamento do tubo neural. Então, se eu já concluí essa fase, eu devo esquecer todas as outras? Você entende? Então, assim, é como se eu tivesse tomado vitamina só até eu crescer, mas aí eu acabei de crescer, agora meu corpo se vira e continua vivendo sozinho, sem eu precisar consumir mais nada. O que vai acontecer com você? Você vai morrer, né? Então é a mesma coisa. Então, assim, não tem, isso é um mito de que você só precisa de metilfolato. Vou corrigir. De fato, olhando especificamente para a má formação do tubo neural, você só precisa de suplementação de folato no primeiro trimestre, ok? Porém, a gente entende que essa vitamina, esse componente das vitaminas do complexo B, ela não serve só para isso. Ela serve para várias outras funções do nosso organismo. Então você deveria sim suplementá-la a gravidez toda e não só no primeiro trimestre. Alguns dizem eu esqueço de tomar a vitamina D e afeta muito o bebê. Olha, afeta a sua suplementação, né? Se você não está desnutrida e não está corrigindo corretamente porque você está falhando no seu tratamento, você não vai atingir o alvo tão cedo.
Vitamina D sem tomar sol, funciona? Evitando por conta do melasma. Olha só, Ludmila, como eu disse, existem outras fontes de vitamina D, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu corro do sol, né? Se eu puder dar a volta para passar pela sombra, eu passo. E eu suplemento. A suplementação é exatamente para você que não toma sol. Então, não entendi. Você está querendo entender? Você está me perguntando se você deve, além de tomar por via oral, também se expor ao sol para ativar aquela substância? Então, se for isso, não necessariamente. Você deve sim se expor ao sol, porque ela é uma ótima fonte de vitamina D, desde que você possa. No seu caso, você está fazendo um tratamento dermatológico para controle do melasma, e aí que são as manchas na pele, e por isso não está se expondo ao sol. Então você, mais do que nunca, deve suplementar, porque você não está suplementada. Talvez seja isso. Suplemento vitamínico de farmácia, posso tomar sem prescrição? Você não devia tomar nem com prescrição e nem sem prescrição. Você deveria tomar o que é adequado para o seu organismo e não o que está pronto na farmácia. Ainda estou amamentando e já estou programando uma próxima gestação. Posso tomar metilfolato? Não só o metilfolato, como todos os outros que possivelmente você esteja deficiente. Não só por estar amamentando, mas porque se você está amamentando, tem um relativamente curto período de tempo que você esteve grávida. Então pode ser que você já veio de um período em deficiência, amamentando você consumiu ainda mais e agora você ainda vai gestar. Ou seja, você precisa muito estar bem suplementada, mais do que todo mundo. Com toda certeza. Além do seu corpo, você vai nutrir mais 2. As vitaminas completas, não são completas, que tem nas farmácias ou no mercado para as gestantes, você acha que são completas mesmo? Ela mesmo já respondeu. Ou você prefere você prefere passar para as suas gestantes vitaminas isoladas? Olha só, Juliana, muito boa essa pergunta, nós falamos sobre isso daqui. Não acho que as vitaminas de farmácia sejam incompletas. Na verdade, elas sim, a maioria delas são completas. O problema é que a concentração de vitaminas, elas estão inadequadas para cada perfil de organismo, para cada perfil de pessoa, para cada tipo de organismo. Tá? Então eu não posso enquadrar a mulher de 1,50 m pesando 45 quilos na mulher de 1,80 m pesando 100 quilos e dar para ela o mesmo componente e dizer que ela vai estar bem suplementada, porque não está. Então, comer tâmaras, gente, tâmara só tem açúcar, pelo amor de Deus. Tâmara não serve para nada. Se você conhecer alguém que induziu o parto comendo tâmara, você me apresenta, tá? Só serve para te encher de açúcar. Tem algumas vitaminas lá, mas enfim. E para quem defende aí a tâmara, boa estratégia para a indução do parto no último trimestre, lembre que as tâmaras não são essas desidratadas que a gente consome aqui, são tâmaras frescas e não há trabalho científico nenhum robusto e de boa qualidade mostrando isso. São todos de péssima qualidade, ok? Do ponto de vista científico, eles são todos de péssima qualidade. Aliás, todos, estão pouquíssimo. Isso veio lá do Alcorão, do pessoal do Oriente Médio. É um costume deles, né? E tá tudo bem também, mas enfim. Só tem que lembrar que também não faz mal, mas tem que lembrar que tem um alto índice de açúcar, tá? Uma concentração muito alta de açúcar nesse alimento. Tive pré-eclâmpsia com perca da gestação e tenho vontade de engravidar de novo. Magda, você precisa ser cuidada de forma muito, muito, muito especial por um médico especialista em alto risco. Eu não sei onde você está. Se for aqui, procure um especialista em alto risco. Na verdade, assim, não é um especialista específico, não existe essa especialidade médica, né, mas um obstetra que entenda de gestação de alto risco, que tenha tido a sua formação em gestações de alto risco. 24 semanas, estou com 48 de ferritina. Tá ruim, viu, Paty? É a mesma que mandou a pergunta lá. É a mesma que mandou a pergunta ali do outro lado. 48 tá baixo e tá acima do valor de referência do laboratório, viu? Muito bem você ter falado isso, tá? O nível tá para o que a gente deseja, para gestação, parto, pós-parto, tá baixo. Aliás, até fora isso tá baixo. Você já sabe que o valor de referência do laboratório tá muito atrasado e os valores de referência adequados são muito maiores do que isso. Bariátrica, ó, muito bom. Qual o tempo se dá entre cada rastreio de exames? Depende, Mirella. Isso daí não tem uma referência. Olha só. Nós colocamos pelo menos 3 baterias de exames ao longo do pré-natal. Mais uma vez, é uma questão didática, tá? Essa é uma excelente pergunta, ainda não tinha falado aqui. É uma excelente pergunta porque, assim, existem vários protocolos de rastreio de exames laboratoriais.
Eu deixo as minhas pacientes que estão acompanhadas com nutrólogos, com nutricionistas, muito à vontade para que esses profissionais conduzam. E é importante saber que às vezes esse profissional ele quer aumentar um pouco, ele quer atingir outros alvos traçados ao longo da conduta. Como são 9 meses, 1 ano, por exemplo, de terapia, às vezes ele começa ali num nível, mas como ele sabe que o paciente pode voltar e fazer esse exame novamente, ele pode, por exemplo, olha, eu não vou atingir tal dose para que você consiga ter uma absorção melhor, daqui a 1 mês, 2 meses eu doso de novo e aí eu consigo aumentar um pouco mais, ou então diminuir aqui, aumentar ali. Então, esse manejo fica muito mais completo quanto mais eu estudar esse organismo. Então, assim, do modo muito grotesco, eu avalio sempre em 3 períodos os níveis metabólicos das gestantes, mas isso não é engessado, isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem algumas situações em que a gente vai aumentar essa vigilância, e o caso de uma bariátrica especificamente. Então você, por exemplo, que já tem um problema de absorção, dependendo da técnica que você submeteu, que você foi submetida na sua cirurgia, ela absorve mais ou menos, ela exclui parte do organismo, ela exclui algumas funções gástricas que ajudam na absorção de nutrientes, ou ela exclui porções do intestino que absorve diretamente alguns nutrientes, tá? É muito importante saber disso. Então não tem como definir para você quantas vezes, qual o período ideal de avaliação dos exames laboratoriais. Meu exame com 12 semanas deu muito indício de pré-eclâmpsia. O que você me diz? Deve ter sido no ultrassom, né? O Doppler pode ter dado alterado. E aí, nutrição é uma coisa extremamente importante, porque um dos protocolos para prevenção de pré-eclâmpsia, na verdade, não deu índice de pré-eclâmpsia. Você foi classificado num grupo de maior risco para desenvolver a doença. Então, o que a gente precisa agora é evitar que ela apareça. Primeiro, um pré-natal de excelente qualidade, que entenda de pré-eclâmpsia. Segundo, um profissional de nutrição que entenda também do assunto para conseguir prevenir o aparecimento dessa doença. Bom, pessoal, essa foi a última pergunta que eu respondi. Obrigado aí quem ficou, obrigado quem participou. Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possível. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível e que você consiga entender e abrir os seus olhos para essa realidade que é a suplementação na gestação. Não perca, na próxima quarta-feira nós teremos outra live. Nós vamos falar de outros assuntos que norteiam, ainda não sei exatamente o tema que nós vamos abordar, mas ainda essa semana nós vamos trazer para que vocês já criem aí a expectativa e já mandem perguntas para que a gente consiga selecionar com o tempo essas perguntas para que a gente consiga responder aqui. Tá bom? Obrigado para vocês que ficaram aí. Tenham todos uma excelente noite. Que Deus abençoe vocês aí. Até quarta que vem.